O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical deste domingo 14 de agosto de 2022. Sejam bem-vindos, cumprimentamos as pessoas que estão nos acompanhando pelas mídias sociais e queremos parabenizar os pais pelo seu dia. A nossa escola dominical aqui no templo está contemplando 2 livros da Bíblia. Eu estou fazendo exposição de Salmos e o pastor Erivaldo, o livro de Êxodo. Então hoje nós vamos examinar juntos o Salmo 16. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesse texto, Salmo 16. Você vai acompanhar comigo a leitura desse texto. Está escrito o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Bom, eu quero conversar com vocês sobre o tema O Senhor, nosso melhor tesouro no tempo e na eternidade. Só trazendo à baila novamente algumas lembranças do que já estudamos. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. O livro de Salmos tem algumas peculiaridades. Foi o livro que se demorou mais tempo para escrever. Aproximadamente 1000 anos é o período que compreende a composição desses poemas. Isso porque você tem salmos de Moisés, como o Salmo 90, escrito 1500 anos antes de Cristo. E você tem salmo pós-cativeiro babilônico, do 5º século antes de Cristo. O livro de Salmos é uma coletânea de poemas. E isto foi organizado, ordenado, dividido em 5 livros. Em 5 livros. Assim como você tem os livros da lei em 5 livros, você tem o livro de Salmos também em 5 livros. O primeiro, do 1 ao 41, o segundo, do 42 ao 72, o terceiro, de 73 ao 89, o quarto, do 90 ao 106, e o quinto, do 107 ao 150. Esse livro tem vários autores. O principal deles é Davi. Escreveu maior quantidade de salmos. Mas você tem salmos de Asaf, você tem salmo dos filhos de Coré, você tem salmos de Salomão, você tem salmos de Moisés, e você tem salmos anônimos.
que até hoje não sabemos quem os escreveu. Os salmos são qualificados ou classificados também por categorias. Você tem salmos de louvor, você tem salmos de penitência, você tem salmos imprecatórios, você tem salmos messiânicos. Este salmo particular, Salmo 16, como veremos, é um salmo messiânico. Alguns atribuíram este poema a Ezequias, porém, temos a plena convicção de que foi escrito por Davi. Aí você tem no símbolo da sua Bíblia aí, hino de Davi. E a referência que nós temos no Novo Testamento acerca desse salmo nos dá a garantia de que quem o escreveu de fato foi Davi. Porém, quando Davi escreve o salmo que nós chamamos de Salmo 16, ele está olhando não apenas para ele, mas ele está apontando para o Messias, porque ele faz declarações aqui que não combinam com ele, homem como você e eu, que tem o final da vida concluído aqui pela morte. Quando você vai a Jerusalém hoje e vai visitar o cenáculo, lá está o túmulo de Davi. É possível que foi alguma coisa preparada para os turistas visitarem, mas o certo é que Davi foi sepultado em Jerusalém. E ainda hoje você pode visitar o seu túmulo. Mas quando você lê nesse salmo, por exemplo, verso de número 10, verso 9 e 11, você sabe que Davi está falando para alguém que não é ele mesmo, para alguém que é chamado na Bíblia de filho de Davi, aquele que Davi recebeu a promessa de que teria um herdeiro, que teria um trono, e o trono é eterno, o seu reino jamais passará. Então os versos 9 e 10 não estão falando de Davi que escreveu o salmo, mas estão falando do Messias. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, Davi morreu, foi sepultado, e o seu túmulo pode ser visitado. Porém, o filho de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias, o seu corpo não viu corrupção. O seu túmulo foi aberto de dentro para fora. O seu túmulo está vazio. E você pode também visitar o túmulo de Jesus, mas ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E eu gostaria que você confirmasse isso comigo através de dois apóstolos, que foram os apóstolos mais destacados no livro de Atos. Do capítulo 1 ao capítulo 12, o apóstolo que mais se destaca no relato de Lucas, no livro de Atos, é Pedro. Dos capítulos 13 a 28, o apóstolo que mais se destaca é Paulo. E ambos deram testemunho desse salmo. Ambos citaram este salmo. E ao citarem este Salmo 16, apontam não para Davi, mas apontam para Jesus, o filho de Davi. Então vejamos isso. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do verso 22. Este é o primeiro sermão que o apóstolo Pedro vai pregar depois do Pentecostes, no dia do Pentecostes. E ele se dirige àquela multidão que se aglomerara ao redor do cenáculo, em virtude do derramamento do Espírito, e diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém,
Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E agora ele vai ancorar esta verdade de que a ressurreição de Cristo ocorreu, porque a morte dele não foi um acidente, e a ressurreição dele não foi uma surpresa, no texto do Salmo 16, versículo 25. Porque a respeito dele diz Davi, a respeito do Messias: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Veja que ele está citando literalmente o versículo 10 do Salmo 16. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria a tua presença. Agora, olha a aplicação de Pedro, versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, ou seja, sendo Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu reino, no seu trono, melhor dizendo, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Então, no sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, ele vai provar que Jesus ressuscitou, remetendo seus ouvintes ao Salmo 16, versículo 9 e 10, para mostrar para nós que Davi não estava se referindo a ele mesmo, mas como profeta estava se dirigindo ou se referindo a Jesus, o Messias, o Salvador. Então, você tem uma comprovação aqui de que o Salmo 16 é um salmo messiânico. Mas esse testemunho não é dado apenas pelo apóstolo Pedro. Esse testemunho também é referendado e reafirmado pelo apóstolo Paulo. Vamos dar uma olhadinha nisso, no discurso de Paulo, na sua primeira viagem missionária, quando ele estava em Antioquia da Pisídia. Olha lá Atos 13 comigo. Atos 13. Veja vocês que agora nós estamos vendo uma pregação que não ocorre em Israel, em Jerusalém, mas um território gentílico. Atos 13, 35. Então vamos começar com 32 para entender melhor o contexto. Atos 13, 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso é uma afirmação também de um salmo messiânico, que é o Salmo 2. Verso 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Então, notem isso. Houve ressurreição antes da ressurreição de Cristo, no ministério de Elias, no ministério de Eliseu. Mas as pessoas que ressuscitaram naquela ocasião, voltaram a morrer. Ressuscitaram com um corpo mortal. Agora, notem o que ele diz. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo de glória, ressuscitou com um corpo imortal, ele não voltou mais a morrer. Desta maneira o disse, e cumprirei, versículo 34, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, e esse outro salmo aqui é o Salmo 16: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, irmãos, olha que frase preciosa. Vamos destacar isso aqui? Tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus.
você e eu precisamos servir a nossa geração, conforme o desígnio de Deus. Adormeceu, usando uma metáfora para a morte. Foi para junto de seus pais e viu corrupção, ou seja, Davi não ressuscitou. O túmulo de Davi pode ser visitado em Jerusalém. Seu corpo virou pó. Versículo 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, que é Jesus, o Messias, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, que é Jesus, e por meio dele, que é Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Então, Paulo está pregando em Antioquia da Pisídia, na Galácia do Sul, na primeira viagem missionária, e quando vai provar que Jesus ressuscitou, ele retoma, ou retorna, ou ancora a sua mensagem no Salmo 16. Portanto, esse é um salmo o quê? Messiânico. Bom, esse salmo, agora nós vamos trabalhar a exposição do salmo. Esse salmo tem 3 verdades principais que eu quero destacar. Primeiro, Jesus é o Senhor da vida. Segunda verdade, Jesus é o conquistador da morte. Terceira verdade, Jesus é a alegria da eternidade. Vamos repetir essas 3 frases? Primeiro, Jesus é o Senhor da vida. Repete comigo. Jesus é o Senhor da vida. Segundo, Jesus é o conquistador da morte. Vamos juntos? Jesus é o conquistador da morte. Terceira verdade, Jesus é a alegria da eternidade. Vamos juntos? Jesus é a alegria da eternidade. É sobre essas 3 verdades essenciais que Davi vai falar para nós agora neste salmo. Então vamos ver a primeira delas. Jesus é o Senhor da vida. Está aí nos versos 1 a 8. A primeira coisa que eu noto aqui é uma oração cheia de confiança. Versos 1 e 2. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Há 3 coisas dignas de destaque aqui nesta oração cheia de confiança. Primeiro, aqui há um pedido e há uma justificativa. Qual é o pedido? Guarda-me, ó Deus. Guarda-me, ó Deus. E aqui há uma justificativa do pedido. Porque em ti é refugio. Davi foi um homem que viveu muitos perigos. Quando você dá uma lida na biografia do Davi, numa sentada só, você chega à seguinte conclusão: Davi teve paz na vida até o dia que Samuel foi na casa do pai dele e entornou azeite na cabeça dele. Ele era feliz, cuidando das ovelhinhas, correndo para lá, para cá, defendendo as ovelhas dos lobos, dos leões, das feras, compondo música, tocando harpa, atirando pedras nas feras. Mas do dia que o azeite foi entornado na cabeça dele, parece-nos, ao ler a biografia dele, que ele não teve mais tranquilidade. Assumiu o trono, ajuntou riquezas, conquistou territórios, formou um exército, adquiriu fama, mas a vida dele foi uma vida atribulada. Atribulada. Nunca descansou. Ele foi um homem de guerra, de luta, de batalha, de conflitos, de tensões. Ele vivia encurralado, entrincheirado por muitos perigos. Esse pedido aqui não é retórico, é uma necessidade real. Guarda-me, ó Deus, guarda-me, ó Deus. Talvez você e eu não enfrentemos hoje todos os riscos que Davi enfrentou nos seus dias, mas não deveríamos nós fazer a mesma oração hoje? Guarda-me, ó Deus.
Há muitos perigos que são visíveis, notórios. Mas há outros, talvez mais perigosos e mais sutis, que nós não os vemos, que nós não percebemos. Na linguagem do Salmo 116, são laços de morte. E nós precisamos de discernimento, e nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de proteção. E esta oração é muito oportuna e pertinente até hoje. Guarda-me, ó Deus, guarda-me. Na linguagem do Salmo 73, é Deus quem segura a nossa vida com a sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Se Deus tirar a mão dele de cima da gente, nós somos frágeis demais e não conseguimos sequer ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Guarda-me, ó Deus. E ele vai dar a justificativa, por que ele está fazendo essa oração. Veja você, porque em ti me refugio. Ou seja, ele faz porque sabe quem é Deus. E ele não só sabe quem é Deus, ele tem de fato se refugiado em Deus. Deus é o seu escudo, Deus é o seu protetor, Deus é o seu libertador. Quantas enrascadas Davi teve na vida? Teve uma época que ele teve que se fingir de doido, esgravatando, babando, para conseguir sair das mãos do inimigo. Houve épocas em que ele foi encurralado, a casa dele foi encurralada. O sogro dele, que foi o seu arqui-inimigo, queria matá-lo de todo jeito. E ele tinha que fugir para as cavernas, para os desertos, buscando asilo até fora de Israel. E ele está dizendo, ó Deus, guarda-me, porque em ti eu me refugio. E ele não está dizendo isso retoricamente, não. Ele cria nisso, ele acreditava nisso, ele se fiava nisso. Há uma segunda coisa que eu destaco aqui, nessa oração cheia de confiança. É uma fé pessoal. Olha o verso 2 comigo. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. E eu queria destacar aqui esta questão. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor. Porque não é apenas uma questão de crer que Deus é soberano, majestoso, onipotente, que Ele tem controle do universo, que Ele tem as rédeas da história em suas mãos e que Ele pode nos socorrer. Ele está dizendo, tu és o meu Senhor. Isso é uma relação pessoal, isso é intimidade com Deus, isso é experiência com Deus. É você poder saber que Deus não é apenas o Deus que está lá no alto céu, Ele é o Deus que está aqui com você, que tem o coração contrito e abatido. Mas mais, você vai notar ainda no verso 2, que este homem refugiado se vê herdeiro, e sua herança é o próprio Senhor. Olha aí comigo o verso 3, aliás o verso 2, na parte B. Outro bem não possuo senão a ti somente. Olha, quem está escrevendo esse salmo é um homem riquíssimo. Se você quiser conhecer um pouco da riqueza de Davi, é só ler lá o quanto ele deu dos seus tesouros pessoais para a construção do templo de Jerusalém. Ele não construiu, quem construiu o templo foi seu filho Salomão, mas toda a provisão do templo ele já deixou preparado. Então era um homem muito rico, mas desapegado das coisas materiais. Era um homem muito rico, mas ele sabia que a herança dele não era ouro, não era prata, não era rebanhos, não era terra, não era coisas do aqui, do agora, mas era o Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. E ele não só diz que Deus é a melhor herança, Deus é a única herança. O que ele está dizendo? O homem mais rico se torna o homem mais pobre, como um mendigo, na hora que morre. Porque o que ele leva para a sepultura?
Quanto do seu dinheiro? Quanto das suas fazendas? Quanto dos seus rebanhos? Quanto da sua caderneta? Quanto dos seus investimentos na bolsa? Quanto de barra de ouro? Quanto de investimentos no mercado financeiro? Quanto ele leva? Leva nada. Ele desce a cova igual um mendigo. Os ossos dele se secam e viram pó, do mesmo jeito que os ossos do mendigo. Isso levou o John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, a afirmar que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Feliz é o homem que pode entender isso. O que Davi afirmou: outro bem não possuo senão a ti somente. Deus não é apenas o seu refúgio, verso 1, mas Deus é também a sua herança, no verso 2. Lembra do Salmo 73, do conflito, das angústias de Asaf, que estava invejando o ímpio que prosperava? O cara tinha dinheiro, o cara tinha saúde, o cara tinha amigos, pelo menos os bajuladores que o cercavam, e ele, piedoso, todo dia afligido, todo dia castigado, e ele tem inveja, quase que os seus pés resvalam, até que ele entrou na casa de Deus e atinou com o fim do ímpio. O ímpio só tem dinheiro, não tem mais nada, ele só tem saúde, até o dia que o corpo dele é surrado pela doença. Mas quando o ímpio morre, ele perece. Mas ele diz: eu tenho o Senhor, eu tenho o Senhor. Que verdade bendita é essa que Davi está expressando. Mas agora, vamos à segunda lição desse texto. Uma companhia cheia de prazer, nos versos 3 e 4. Olha aí comigo. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Então eu chamo a sua atenção para um aspecto muito importante, que é o que eu chamo de comunhão vertical, verso 1 e 2, com a comunhão horizontal, versos 3 e 4. Ou seja, quando você tem comunhão com Deus, você vai procurar também ter comunhão com quem anda com Deus. Davi sabia exatamente o que significava alguém que trocava o verdadeiro Deus por outros deuses. Talvez uma das maiores tentações que o povo de Israel viveu ao longo da sua história, até o cativeiro babilônico, é que Israel viveu sempre flertando com outras divindades. As vezes que Israel caiu desastradamente, é porque Israel deixava o seu Deus para se curvar diante de outros deuses. Um exemplo clássico disso é quando Moisés subiu ao Monte Sinai e o povo falou: cadê o nosso líder? Tem 40 dias que ele não aparece, ele não vai aparecer mais não, acho que ele deve ter morrido para lá e ele não vai chegar mais. E aí chegaram para o Arão, o irmão dele, falou: Arão, você dá um jeito de arrumar um Deus para nós. Aí pegaram os brincos, os braceletes, os objetos de adorno, de ouro, e botou tudo aquilo no fogo, e Arão fez um bezerro de ouro. E o povo diz: esse bezerro é o nosso Deus. A idolatria, irmãos, é uma loucura. Ela tira o siso, a inteligência. Porque notem vocês o que é uma pessoa fabricar um ídolo, forjar uma imagem, montar a figura de um bezerro, que foi feito pela mão do homem, e agora você diz: aquilo que eu fiz é o meu Deus. Na linguagem do profeta Isaías, no capítulo 44 do seu livro, ele pega a seguinte imagem: o camarada sai com um machado na mão, hoje é motosserra, e ele vai lá de uma árvore, e ele faz esta árvore em toras, e ele pega parte desta árvore e bota no fogo para fazer comida, para almoçar, para jantar. E a outra parte desta árvore ele entrega nas mãos de um profissional da área, que vai fazer um ídolo, uma imagem bonita, que depois vai
cobrir de prata ou de ouro, para não oscilar. E vai dizer para essa imagem: você é o meu Deus. Então, o que Davi está mostrando para nós, no verso 3, é que o prazer dele não está naqueles que trocam o Senhor por outros deuses, conforme o verso 4. Mas o deleite da alma dele na área de relacionamento, de convivência, está no verso 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Comunhão com aqueles que esposam a mesma fé que você tem em Deus. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu não tenho prazer na convivência com os apóstatas. Ele não gasta tempo para estar em aliança com aqueles que trocaram o Senhor por outros deuses. E você vai perceber uma coisa, o que está escrito no versículo 4, ele não está falando do pagão, ele não está falando daquele que nasceu num berço de escuridão, e cresceu num berço de escuridão, e nunca conheceu a verdade. Leia comigo de novo o verso 4. Preste atenção no que ele está dizendo. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Ele está falando daquele que caminhou com ele um dia, na mesma fé, na mesma crença, nos mesmos valores, nos mesmos princípios. Aquele que professava o nome do Senhor como seu Deus. E de repente um fato aconteceu. A apostasia chegou. E a pessoa não crê mais como cria. Ela não aceita mais as mesmas verdades que defendia. Ela rejeita todo aquele conteúdo doutrinário, teológico que um dia ela abraçou. E ela joga tudo fora e agora abraça uma outra fé pagã, idólatra, sem nenhuma consistência com a verdade das Escrituras. E Davi está dizendo: nesses a minha alma não os comprais. Eu não tenho prazer em conviver com eles. Aqueles que viraram as costas para o Senhor, aqueles que abandonaram a verdade, aqueles que se desviaram do caminho, aqueles que trocaram o Senhor por outros deuses, esses, diz Davi, vão sofrer muitas penas. Porque não há esperança fora de Deus. Não há salvação fora da verdade. Não há vida fora daquele que é a fonte da vida. Esse salmo está mostrando para nós, irmãos, o grande perigo daqueles que se apostatam, se desviam da verdade de Deus. Pois bem, vamos agora à terceira lição desse primeiro ponto. Uma herança cheia de privilégio, versos 5 e 6, olha comigo. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bom, você nota que eu já tinha dito isso no verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Mas agora ele vai mostrar que o Senhor é a porção da sua herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Aqui eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Primeiro, Davi era um homem muito rico, mas a herança dele era o Senhor. Irmãos, nós somos uma geração que, graças a Deus, temos provisão, temos fartura, temos abundância. Você tem mais comida na sua casa do que você precisa e mais dinheiro do que você necessita para encher a sua despensa. Bendito seja Deus. Você abre o seu guarda-roupa e você tem mais roupa do que você precisa. Nós vivemos numa geração que bens de consumo são fáceis de ter acesso. Você se lembra lá
quando João Batista pregava no deserto, e a multidão perguntou para ele assim: o que nós vamos fazer, João Batista, diante dessa pregação de arrependimento? Como é que é isso? Como é que a gente mostra que está arrependido mesmo? Ele diz: quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Naquela época, as pessoas não tinham acesso igual nós, com roupa. A pessoa que tinha 2 túnicas era o senhor fulano. Você pegava uma roupa e usava até acabar. Hoje, todos nós aqui temos mais do que 2 túnicas, mais do que 2 calças, mais do que 2 camisas. As mulheres, mais do que 2 vestidos, né? Embora tenhamos tanta fartura, Davi vai dizer: o Senhor é a minha herança. Mas a segunda coisa que ele está dizendo aqui: tu és o arrimo da minha sorte, é que apesar de Davi ter um grande exército, de ter muita defesa, de ter feito de Jerusalém a capital de Israel, e de ter fortalecido aquela cidade, e com o seu exército conquistado novos territórios e alargado as fronteiras de Israel, ele está dizendo que Deus é a sua segurança. Então, onde está a sua segurança? No dinheiro? Na saúde? No seu conhecimento, na sua inteligência? Ou no seu poder? Seja ele econômico, político? Onde está a sua confiança? E Davi está dizendo o seguinte: apesar de ele poder dizer: eu confio no meu exército, eu confio no meu poder, eu confio nas minhas armas, eu confio na minha estratégia política e militar, eu sou um conquistador. Ele está dizendo: não, o Senhor é o meu arrimo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu protetor. Irmãos, isso não é retórica. Isso é algo sublime que deve marcar a minha, a sua, a nossa vida ainda hoje. Mas vamos ver agora uma quarta verdade, ainda nesse ponto. Uma comunhão cheia de aprendizado, versos 7 e 8. Olha aí comigo. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então você vai notar no verso 7, que Deus para Davi é o seu refúgio, Deus para Davi é a sua herança, Deus para Davi é o seu protetor, mas agora Davi vai dizer que Deus é para ele o seu conselheiro. Bendigo o Senhor que me aconselha. E eu pergunto a você: quem é o seu conselheiro? E você pergunta ainda: mas como Deus pode ser hoje o meu conselheiro? Quando você abre a Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. E se você, ao caminhar pela vida, ao tomar decisões, ao fazer um negócio, seja pequeno ou grande, na sua empresa, no seu trabalho, ao ter que tomar uma decisão, seja na vida pessoal, conjugal, familiar, profissional, você consultar a Deus, e consultar a Deus não é uma coisa mágica, não é uma caixinha de promessa que só tem coisa boa, nenhuma exortação, nenhuma repreensão, só promessa de bênção. Você pode criar uma ideia equivocada. Mas se você for para a Escritura, para examinar todo o conselho de Deus, se você pautar sua vida pela palavra de Deus, sendo dirigido pelos conselhos de Deus, Deus é também hoje o nosso conselheiro. É o nosso conselheiro. Você não caminhar fiado na sua sabedoria, mas na sabedoria divina. Agora notem, Davi vai dizer no verso de número 7, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E eu acho isso aqui fenomenal, porque Davi está mostrando para nós um princípio aqui, que é o princípio da meditação. Me permita usar uma ilustração do campo, da região rural, da pecuária. Você sabe que o boi, a vaca, tem 2 estômagos. Você vê um animal pastando, ele está pastando o tempo todo, vai pastando, está comendo.
ele ingere aquilo. Depois ele vai parar ou vai deitar e ele vai passar aquele alimento de um estômago para o outro, que ele vai ruminar o alimento. Às vezes a gente lê a Bíblia atropeladamente, apressadamente, sem parar, sem refletir. Davi está dizendo que ele tem o propósito não só de ler a Escritura, não só de receber conselhos de Deus, mas ele para, ele rumina, ele digere, ele processa todo aquele conteúdo que ele leu, que ele aprendeu, para ele mesmo, durante as vigílias da noite, aconselhar o seu próprio coração. É isso que ele está dizendo. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ora, o nosso coração é inclinado para o mal. Do nosso coração procede todo mau desígnio. Como é que você vai ter o seu coração como mestre, como conselheiro? O seu coração só brota aquilo que você joga nele. Se você entulhar o seu coração de coisa ruim, o que vai brotar de lá? É coisa ruim. Se você passa a noite inteira só assistindo seriado e as coisas mais complicadas da vida acontecendo ali diante dos seus olhos, o que é que o seu coração vai trazer à tona? É aquele conteúdo. Entretanto, se você alimentar-se da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, à noite o seu coração não vai estar aí com fantasias perigosas, o seu coração vai estar focado naquilo que você aprendeu de Deus, e isso vai se tornar diretriz para a sua vida. Mas vejam vocês, versículo 8, que Davi é aquele camarada que quer andar na presença de Deus. Olha o verso 8 comigo. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Ô irmãos, que coisa preciosa. Isso é uma decisão. Isso é algo deliberado. Isso não é casual. Porque a inclinação do nosso coração, é só você ler lá em Oséias, é desviar-se do Senhor. Se nós formos seguir a tendência nossa, da nossa carne, da nossa vontade, do nosso pendor, é para afastar-se. Quando ele afirma que o Senhor tenho-o sempre à minha presença, isso é algo pensado, refletido, decidido, ponderado. É escolha. Isso levou o autor do livro O Monge e o Executivo a afirmar de forma correta que você não é quem você diz que é, promete que é, ou sente, ou fala, você é o que você faz. Então Davi tem o cuidado de andar na presença de Deus. Mas notem, a parte B do versículo 8. Estando ele, Deus, à minha direita, não seria abalado. Então, se Deus é o seu instrutor, Deus será o seu protetor. Se Ele que instrui é o seu conselheiro, se você anda nas pegadas dele, você está protegido. Lembra, por favor, lá a tentação do diabo a Jesus lá no deserto. Quando o leva ao pináculo do templo, diz: atira-te daqui para baixo, porque está escrito: ordenarás aos teus anjos para que te guardem, para que não tropeçares em alguma pedra. O que é que o diabo tirou do texto? Propositadamente. Tirou a frase: para que te guarde em todos os teus caminhos. Em outras palavras, Deus não tem nenhum compromisso com as nossas loucuras. Deus não promete nos guardar em qualquer circunstância se os nossos pés estão se desviando para outras veredas, se nós não acolhemos os conselhos que Ele nos dá, se Ele não está à nossa presença. Não, Deus promete guardar você em todos os seus caminhos. É quando Ele é o seu instrutor que Ele também será o seu protetor. Bom, então vamos ao ponto 2, mais rápido agora, que ele não é apenas
o Senhor da vida, Ele é o conquistador da morte. Confira comigo os versos 9 e 10. Alegra-se, pois, o meu coração e meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E aqui, meus amados irmãos, nós vemos a ressurreição como a vitória sobre a morte. E ele vai dizer: a alegria do repouso seguro. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. E a partir daqui, Davi não está falando mais dele. Ele é um profeta. E como profeta que é, inspirado pelo Espírito Santo, ele passa a olhar para o filho dele, o herdeiro do trono dele, o herdeiro do trono eterno, que jamais passará. Ele está olhando para o Messias. E tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, pegando esse texto, fazendo a aplicação desse texto, estão afirmando que Davi não está falando dele mesmo. Porque todos sabem que Davi morreu e que o túmulo dele pode ser visitado. Ele não ressuscitou. Ele está se referindo a Jesus, o Messias, o filho de Davi, o herdeiro do trono eterno. E este Jesus é aquele que o texto está dizendo: o meu espírito exulta e até o meu corpo repousará seguro. Por quê? Porque na verdade, a morte para Jesus foi o quê? Repouso. Vocês se lembram, nos relatos bíblicos, o sofrimento que Jesus suportou. Primeiramente vamos ver os sofrimentos físicos e morais. Ele foi cuspido no rosto pelo sinédrio. Esbordoaram a cabeça dele lá no sinédrio. Depois ele é levado ao pretório romano. E vocês se lembram como Pilatos entregou Jesus para ser açoitado. E naquela época os açoites eram crudelíssimos, porque os chicotes eram feitos de correias de couro cru, com pedaços de osso na ponta, e quando o carrasco batia com fúria o seu chicote e arrancava o chicote, lascas de carne vinham, os ossos ficavam expostos, as vísceras poderiam ser vistas. Muitos morriam naquele suplício. Se não bastasse isso, Jesus, todo supliciado, tem uma coroa de espinho pontiagudo a ferir-lhe a fronte. E ainda ter que carregar nu, pelas ruas de Jerusalém, o pesado lenho. E ser esticado naquele leito vertical da morte, com dores, com cãibras, com sede. Mas o maior sofrimento de Jesus não foi o físico, nem o emocional. Foi o sofrimento espiritual. E é por isso que diz a Bíblia que ele chora e sangra no Getsêmani. Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. E este cálice não era os açoites, não era o abandono dos discípulos, não era a multidão gritando em frene: crucifica-o, crucifica-o. Este cálice era ter sua alma pura, santa, imaculada, completamente tomada pelo nosso pecado. A ponto da Escritura nos afirmar que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, e ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agradou ao Pai moê-lo. Sendo santo, foi feito pecado. Sendo bendito, foi feito maldição. Sendo amado do Pai, gritou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando Jesus morre, diante de tanto sofrimento, seja físico, seja espiritual, o texto nos informa: até o meu corpo repousará seguro.
E ele vai dizer: nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo de Jesus não apodreceu. O corpo de Jesus ressuscitou. E de que maneira ele ressuscitou? Com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. E sabe o que a Bíblia diz? Que você e eu vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. A Escritura diz que morrer agora, em virtude da morte e ressurreição de Jesus, não é para nós uma tragédia mais. Segundo Coríntios 5:8 diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1:23 diz que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A Escritura diz que em Apocalipse 14:13 que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Então esta é uma verdade magna que estamos aprendendo aqui. A convicção da ressurreição. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E o que é glorioso, irmãos, é que o apóstolo Paulo, interpretando essas verdades, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, ele vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, quando Jesus entra na morte, e diz a Bíblia que se as pessoas, os ímpios, as autoridades humanas e espirituais soubessem disso, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, porque é uma espécie de conspiração divina. Quando os inimigos pensam que estão prevalecendo sobre Jesus, e judeus e gentios se uniram para matar o autor da vida, eles jamais podiam imaginar que Jesus entraria nas entranhas da morte, arrancaria o aguilhão da morte, mataria a morte, inaugurando a imortalidade com a sua ressurreição. Ele reverteu o quadro, ele virou a mesa. E ele, Jesus, é a garantia de que nós ressuscitaremos. Então, vamos ao último ponto. Primeiro, o Senhor é o quê? Senhor da vida. Segundo, Jesus é o quê? Conquistador da morte. Mas agora, em terceiro lugar, Jesus é a alegria da eternidade. Olha comigo o versículo 11, por favor. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude e alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então veja você que em lugar da morte você tem vida abundante. Você e eu podemos, como Paulo, olhar na cara da morte e perguntar: onde está a morte da tua vitória? Onde está a morte do teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Embora é o último inimigo a ser vencido, e embora a morte ainda nos traga sofrimento tão atroz, a morte já morreu, para nunca mais ressuscitar. Mas o vencedor da morte entrou nas entranhas da morte, matou a morte, ressuscitou e inaugurou a imortalidade. Louvado seja o Senhor. Mas veja mais, os caminhos da vida só existem na presença de Deus. Na tua presença a plenitude e a alegria. Meus irmãos, isso aqui eu chamo de filosofia da vida. Porque chama a sua atenção que na época do Novo Testamento, era muito comum no mundo uma doutrina chamada de hedonismo. Os epicureus eram hedonistas. Lembram de Paulo em Atenas discutindo com os epicureus? Os epicureus acreditavam nisso, que não tem eternidade, não tem céu, não tem inferno, não tem amanhã, não tem futuro. A vida é apenas uma rápida jornada do berço à sepultura. Portanto, o lema dos epicureus, dos hedonistas modernos, é: comamos e bebamos,
porque amanhã morreremos. Curta a vida, beba todos os baldes de prazer que a vida lhe oferece. Não se reprima. Mas a questão é, o homem tem conseguido encontrar a verdadeira alegria jogando esses baldes de prazer para dentro dele? Eu costumo pensar na seguinte cena. Eu, quando às vezes venho para cá, domingo de manhã, eu passo na frente de uma boate. E às vezes, 7h30 da manhã, você passa lá e vê jovens vomitando na calçada, a cara amarrotada. A pergunta é, qual era a proposta daquela programação da boate? Era arrebentar com as pessoas? Está na placa lá, venha para cá que você se arrebenta todo. Se você vier, você vai vomitar. Não, não é essa a proposta. Qual é a proposta? Aqui tem vida, aqui tem música, aqui tem festa, tem celebração, aqui tem prazer, aqui tem diversão. Venha que a vida está pulsando aqui dentro. E tudo que o homem experimenta, e você pode conferir isso lá em Eclesiastes 2, quando Salomão procurou a felicidade. E onde ele procurou a felicidade? No riso, nas gargalhadas, nos happy hours da vida. Onde ele procurou a felicidade? Na bebida, no fundo de uma garrafa. Onde ele procurou a felicidade? Nas realizações, construir casas, vinhas, açudes, tudo para mim, para o meu desfrute, para o meu deleite. Onde ele procurou a felicidade? Na música, cantores e cantoras. Onde ele procurou a felicidade? No sexo, nas delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Onde ele procurou a felicidade? Na fama, eu me tornei a pessoa mais famosa. Tudo que meu coração desejou, eu dei para ele. Tudo que os meus olhos viram, eu não neguei a eles. E qual o resultado de tudo isso? Frustração, vaidade, bolha de sabão. E o homem não encontra felicidade nem no dinheiro, nem no sucesso, nem na fama, nem no sexo, nem nas drogas, nem nas viagens as mais requintadas, nem vestindo as roupas mais caras, nem frequentando os restaurantes mais conceituados, nem bebendo os vinhos mais caros. Por quê? Porque só tem alegria verdadeira, genuína, na presença de Deus. O lugar de celebrar a vida é na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Na tua presença não há alegria não, há plenitude de alegria. É alegria superlativa, maiúscula, abundante, eterna. Mas finalmente, o que o texto está dizendo é que os prazeres do céu são maiores e melhores do que os melhores prazeres da terra. O que está escrito aí? Na tua destra, delícias perpetuamente. O que é perpetuamente? Para sempre. E aqui, irmãos amados, eu gostaria de concluir trazendo o que 3 homens de Deus disseram no final da vida. Para mostrar que quando um crente, que tem Deus como seu refúgio, como a sua herança, como seu conselheiro, como seu protetor, ele enfrenta esta hora final, não com desespero. Quando Dwight Lyman Moody, o grande evangelista e avivalista americano, estava morrendo, ele disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Mark Lloyd Jones, médico e pastor, depois de lidar com um câncer que foi minando a sua saúde, ao final ele disse para sua família e para sua igreja: não precisa, não orem mais por minha cura, não me detenham da glória. Miguel Gonçalves Torres, que fez parte da primeira turma de seminaristas da Igreja Presbiteriana do Brasil, era um português. E quando ele morreu, ele disse para a esposa: corra, corra, venha cá, corra aqui.
Ela veio e ele disse: eu pensei que ao morrer eu iria para o céu, mas na verdade foi o céu que veio me buscar. E com essas palavras ele adormeceu. E o texto diz: na tua presença há delícias perpetuamente. Que essas verdades preciosas consolem o nosso coração nesta manhã. Amém. Deus abençoe a todos e até daqui a pouco no culto das 11.